Señores, muy buenos días para los que nos están visitando y buen día para todos nós nesta nova jornada que estamos reiniciando depois de ter parado alguns tempos atrás. O Instituto Brasileiro de Ozônio e Aplicações foi fundado em 2004. E desde então nós ficamos trabalhando com o nome de Instituto de Ciências Aplicadas, um nome um pouco mais amplo, e de aí nós decidimos mudar praticamente este ano, em função de uma série de necessidades que nos estavam pedindo para orientar os cursos mais voltados para aplicações de ozônio. Então, desde então nós temos feito o primeiro curso de ozonioterapia no Brasil, na área veterinária. Na época nós pudimos contar com a presença do Dr. Schultz, para muitos que conhecem aqui, e também a doutora Sulit, que está aqui, ainda em São José dos Campos. E desde então temos feito vários cursos na área veterinária, e em 2009 fizemos o curso junto com a ABOS, lá em São José dos Campos. E quando eu vi que a associação já estava encampando, que eu parei de fazer os cursos de veterinária para não estar concorrendo com quem eu estava apoiando. Essa era mais ou menos a ideia. Então eu comecei a dar força também na ABOS para poder trabalhar juntos. Mas a exigência de gente que me pede cursos na área veterinária, sobretudo que na área veterinária os cursos práticos são mais fáceis de ser feitos que na área médica. Então temos retomado os cursos na área veterinária, com cursos teóricos práticos que estão sendo realizados em áreas e agora em faculdades também, que a nossa intenção é levar isso aqui para centros de pesquisa e que esses centros de pesquisa se encarreguem praticamente da legalidade disso aqui. Porque sabemos muitos da evidência do ozônio, mas para trabalhar dentro da legalidade, sem esses trabalhos de pesquisa, praticamente fica um pouco mais adiado. Pelo que andei vendo, por exemplo, na Argentina, a associação está junto com a Universidade de Buenos Aires. Então, o fato do curso ser feito dentro da universidade, praticamente já dispensa a sua legalidade, de alguma forma. Porque não podemos permitir que uma universidade nos esteja ensinando coisas que não têm fundamento. E vendo esse panorama, o curso que está sendo feito aqui, na Universidade Federal de Minas Gerais, foi mais ou menos programado, não da forma como está agora, mas de uma forma que ia ser um simpósio de ozônio junto ao evento que está acontecendo aqui em cima. O encontro de processos oxidativos avançados, um encontro que nasceu lá na Unicamp, junto ao professor Wilson Jardim, de qual eu participei do primeiro evento, um evento que nasceu com interesse de tratamento dos microcontaminantes dentro da água e foi se transformando em vários processos de tratamento de água e efluentes, e hoje em dia praticamente tem o tamanho que mais ou menos de 250 participantes, todos pesquisadores e alunos de pós-graduação. Esse evento se tornou orientado mais para tratamento de efluentes e água. Infelizmente, não só no Brasil, sino na América Latina toda, ainda os tratamentos de água de ordem municipal são feitos da forma convencional como eram feitos há 50 anos atrás. Não temos visto nenhum avanço dentro da ordem dos sistemas municipais. Apenas
de forma privada, algumas empresas ou farmácias, pela necessidade que eles têm, eles fazem um processo correto desse tratamento de água. E, da mesma forma, o tratamento de efluentes são feitos de forma adequada e correta apenas por empresas privadas, não por entidades municipais, como já conhecemos. Então, nesse evento que aconteceu em Recife, conversei com os organizadores de que podíamos fazer o simpósio de ozônio, juntos aqui em Belo Horizonte. Nasceu a ideia, nasceu o projeto, mas devido à falta de participação, tanto não só da área médica, sino da área em geral, a ideia era fazer o simpósio com a finalidade de dar um espaço para publicar os trabalhos, mesmo sendo relatos de caso. Porque eu penso da seguinte forma, se nós temos pelo menos os relatos de caso escritos, nós estamos gerando um documento para que alguma autoridade veja e que não são apenas dizeres que por aí estão acontecendo. E isso transformar em um documento oficial para poder buscar a sua formalidade. E quando se faz esse tipo de redação, escrever um proceeding já cadastrado com referência na Biblioteca Nacional, então esse documento se transforma realmente em um documento mais forte que estar só conversando ou estar discutindo de palavras. Então, essa foi a ideia. Não aconteceu o simpósio devido à falta de participantes, como manifestei, não só da área médica, também da área de alimentos, que a área de alimentos no Brasil tem crescido bastante grande, né? Ainda tem muitas universidades hoje trabalhando nesta área, e o simpósio não aconteceu, mas nós tínhamos o espaço, esse espaço que nos brindaram aqui. A coordenadora me convidou a organizar o curso e é por causa disso que estamos aqui. Então, foi um entusiasmo do encontro de processos oxidativos avançados, junto com os ânimos que estávamos tentando fazer um mini curso apenas de 2 horas. Então, dessa forma eu elaborei um projeto e desde já eu agradeço a todos os participantes aqui e também os palestrantes que vêm, a doutora Silvia Sulit, o doutor Reis Conrad, Sérgio Brusadelli, onde está César Tralli, Carlos Nogales, Adriano Caquete, doutora Márcia Gravatá, doutor Cândido Sánchez. Para todos eles, meus agradecimentos, eu não sei se alguém está esquecendo, por favor. E por isso que estamos aqui. Tá? E eu espero que este curso, na verdade é um curso que tem um formato quase de um congresso. Para ter formato de curso, eu ainda tenho outras ideias, porque eu sinto, e das discussões que eu converso com muitos médicos, eu sinto que há uma falta, primeiro do entendimento até das unidades, partindo da coisa mais básica, e depois entender os processos que vêm. O que eu posso recomendar é que dentro deste curso nós vamos aprender e vamos ficar mais perto do caminho como que o ozônio trabalha dentro dos processos terapêuticos. Considero isso que quem entender isso vai conseguir fazer andar bem os seus tratamentos. Porque sem entender corretamente isso, vamos estar fazendo um pouco de coisas erradas, um pouco quase amadoras. Então, não tem que ser expert em tudo, mas tem muitos assim de relatos de caso que ajudam bastante. Há ainda discussões sobre as doses, cada um tem o seu protocolo próprio. Dentro do curso vocês vão receber as tabelas estabelecidas pela AEPROMO, que lançou um protocolo de Madrid com algumas recomendações,
considero isso aí como sendo uma referência. Não que seja a Bíblia que se tem que rezar exatamente, né? Porque eu acho que cada paciente é um paciente diferente e as doses têm que andar de acordo com o paciente. Então, cada um de vocês vai ter esse critério como vai avaliar e praticamente vai conseguir fazer o seu processo. Então, não vou falar mais sobre a parte da abertura, então eu vou dar início com esta parte da tecnologia de ozônio e formas de aplicação na medicina. Bom, apenas para mencionar alguns tópicos aqui, uma breve introdução, propriedades, equipamentos, técnicas de medição, cálculos de quantidade de doses. Então, quando aqui quase a maioria já tem algum contato com ozônio, pelo que conheço. Alguém ainda não tem máquina de ozônio? Difícil. Não, mas já fizeram um curso. Não. Não, porque conheço a muitos aqui, então já estamos trabalhando com. E é interessante ver caras de novo, né, tentando aprender um pouco mais. Né? Então, as aplicações de ozônio são bastante diversas. Não? A medicina, a odontologia, a medicina veterinária, higienização de ambientes, tratamento de água de piscina, efluentes, processos de alimentos, agricultura, lavanderia industrial. Então, todos esses processos se podem fazer com ozônio. Quando falamos de ozônio, primeiro vem a ideia da camada de ozônio. Essa camada de ozônio que é formada devido à radiação ultravioleta e que nos dá vida praticamente aqui no planeta. Ela é encarregada por filtrar a radiação ultravioleta. Depois temos ozônio, de qual é acusado ser a poluição do ambiente, mas apenas ele é o vilão, que ele é o indicador dos outros gases. Temos aqui os equipamentos geradores de ozônio e parte deles destinados para a ozonioterapia. Nisso aqui eu queria chamar a atenção um pouco, porque o mercado é bastante aberto e tem gente buscando sempre preços menores e todas essas coisas aí. Eu andei escutando de que estão utilizando máquinas até que usam com ar ambiente para fazer processos terapêuticos. Eu sei que aqui não tem ninguém, mas feliz. Esse é mais ou menos o que está acontecendo. E o mercado é assim, não tem jeito. Agora, a única forma de controlar isso vai ser através de uma formação profissional em cima disso. Quando falamos de poluição, a primeira coisa que vem do ar, diz que o nível de ozônio está alto. Isso é porque a mídia e os meios de verificação de que o ar está poluído é apenas pela indicação de ozônio. Por que não se mede este gás NO2 e CO2? Porque os medidores destes gases são muito caros. E além de sua manutenção. Para medir ozônio, um equipamento de R$20.000, R$30.000 mede no ar ambiente. E com isso aqui o professor Paulo Saldiva faz medições em São Paulo e a Globo anda mostrando, o ar está poluído, o ozônio está em tanto. E aí sai naquelas plaquinhas lá nas grandes cidades, diz, condição do ar boa, condição do ar ruim. O que está indicando? Apenas o nível de ozônio. Quando consideramos de que para fazer ozônio só se gera máximo 10%, imaginem se desses gases NO2 e CO2 também tem essa proporcionalidade de gerar esses gases. Então, nós estamos medindo 10% do que seriam estes gases NO2 e CO2. Onde estão esses gases quando o ozônio está chegando ou batendo na... Nunca chegou em São Paulo a mais de 35, aqui diz 80. Então, onde estão esses outros gases? Devem estar muito mais altos. Tá? Então, e o ozônio acaba sendo o vilão por causa de ser medido de uma forma mais fácil. Aqui temos a concentração de ozônio permitido para 8 horas de trabalho, 0,12 partes por milhão. Para fazer ozônio, dice, ozônio não deveria existir, mas existe. É necessário gastar energia. Não? Hoje de manhã, por exemplo, no hotel onde estamos,
não íamos conseguir fazer ozônio, faltou energia, né? O que nós respiramos é esta molécula, oxigênio. Apenas 20% dele que nós respiramos, o resto é nitrogênio. Temos oxigênio atômico, ao se juntarem os dois, temos ozônio. Para fazer ozônio precisamos gastar energia. Aí damos um pouco de energia, quebramos a molécula de oxigênio e fazemos a molécula de ozônio. Apenas para identificar em forma massiva e para ver de que nem todas as moléculas de oxigênio se vão transformar em ozônio. Apenas são 10% que se transformam. Então, é bastante pouco a quantidade de ozônio que está no meio do oxigênio. De forma natural, nós temos as descargas elétricas, temos a radiação ultravioleta, aqui temos o espectro eletromagnético, e apenas uma faixa dele é responsável por fazer essa dissociação dos átomos de oxigênio para depois formar ozônio. Isso aqui é o que se forma na camada de ozônio. Eu resumi um pouco a parte histórica aqui. Temos Vance Marum, Chauvin. Vance Marum foi um técnico que trabalhava num museu e ele gostava de fazer trabalhos com eletricidade. E montou um experimento onde deixou na sala fazendo as descargas e quando ele voltou sentiu o cheiro. Mas na época não se tinha identificado ainda, quantificado e identificado que era a molécula de ozônio. Porque também não se tinha condições. O número de Avogadro veio depois, o oxigênio foi identificado depois. Então, já se conhecia o cheiro, mas não se sabia o que era. Chauvin, suíço, ele tem mais de 20 orientados. Um dos alunos dele, que se chama Soret, que identifica a fórmula de ozônio. E desde então, hoje em dia, se conhece a fórmula O3 como sendo do ozônio. Nikola Tesla, na época de 1905 aproximadamente, faz a primeira máquina de ozônio no mundo e a primeira empresa de ozônio no mundo. Até hoje em dia a máquina dele está funcionando. Isso para ver quanto tempo dura uma máquina de ozônio. No museu está funcionando. E Siemens foi o primeiro em fazer um gerador de ozônio a partir de oxigênio. Na ozonioterapia, aqui de forma resumida, eu acho que a doutora Sílvia vai poder explanar um pouco mais, eu coloquei em 1968, começam a fazer a autoterapia maior, em 1981, a ortopedia. Esse precondicionamento oxidativo praticamente foi proposto lá em Cuba, e a genômica das evidências desse núcleo NRF2, que também a doutora Sílvia com certeza nos vai explanar um pouco mais sobre isso. Quando se diz, não tem literatura, temos aqui o livro editado em Cuba, a doutora Sílvia é a autora principal, temos o resumo ou tradução de um livro russo, aqui, da EPROMO, o Dr. Bosch, o Dr. Lamberto Rey, a doutora Hansler, o Dr. Fami, de infiltrações, aqui a segunda edição do Dr. Fami. Tem muitos que conhecem esse livro, de Eddie McCabe, o Dr. Schallenberg. E esse aqui é um livro do Brasil, da área veterinária, feito na Universidade Federal de Uberlândia. Então temos aqui algumas propriedades do ozônio. Lembrar essa tabela vai ser difícil, apenas lembramos esse aqui do limite do olfato. 0,01, 2 ppm. É quando começamos a sentir o cheiro. Aqui as propriedades que caracterizam o ozônio comparado com outros oxidantes. Não? O flúor, que é mais alto, o ozônio vem depois, o peróxido, o pergamanato e o cloro. O cloro apenas como comparação,
que não é mais um concorrente do ozônio. Embora eu queria parar aqui um pouco, está existindo uma propaganda no mercado um pouco desleal dos fabricantes de cloro. Me ligaram dizendo de que a Anvisa proibiu a venda de ozônio para lavar alimentos, porque é tóxico. Eu escutei isso e dizia, quê? Não é possível. E é verdade isso. Eu vi na internet também, e os fabricantes vendedores de cloro dizem que a Anvisa proibiu a venda de ozônio para lavar alimentos. Eu dizia, não, eu não vou fazer uma guerra contra isso, não sou ninguém também em cima disso, mas é o mercado que está trabalhando assim. Também, nos Estados Unidos, se estava veiculando na televisão de que ozonioterapeutas estão vendendo soluções médicas totalmente falsas. Isso foi escrito, inclusive, a presidente da Federação Internacional mandou um comunicado para quem é sócio, deve ter recebido isso aí. Eu li o artigo e disse, é possível sim, na televisão aceita tudo. Então, quando vemos que o peso molecular do ozônio é 48 e do oxigênio é 16, aí todo mundo fica preocupado de que o ozônio vai cair e vai para o chão. Uma vez eu entrei numa indústria onde tinham colocado os monitores de ozônio ambiental e todos os monitores estavam no chão. Eu disse, aí, por que colocaram no chão? Não, é que o ozônio é mais pesado, ele vai chegar lá, né? Aí eu falei para eles, eu estou preocupado pela respiração deles, então coloca pelo menos na altura onde eles estão. Se chega até lá, você vai dizer que eles estão contaminando, mas no chão o sapato não vai fazer nada. E por causa disso, existia esse dilema, não? De que realmente o ozônio vai mais rápido que o oxigênio. E esse foi feito um trabalho em cima deste mito, não? De que se o ozônio sobe ou desce, né? E o que acontece dentro de uma seringa é esse movimento aqui simulado de forma cinética. Então o gás está em movimento constante dentro do êmbolo da seringa. E esse movimento, algumas moléculas vão escapar pelo orifício, a maioria vai ficar. Né? Tanto para cima quanto para baixo. E quem segura o ozônio na seringa é a pressão atmosférica. O exemplo que eu coloco é quando colocamos um copo com água e levamos no fundo da piscina. Aí eu tiro a mão do copo, a água que está no copo para onde vai? Ele fica no copo porque a pressão vai fazer com que fique lá dentro. Se colocamos um corante no copo, nós vamos verificar de que há uma migração bem suave. Mas se o copo tivesse um bico bastante pequeno, desculpe. Então, se o copo fosse uma garrafa, o bico dele já é menor. Então, a difusão do corante que estaria dentro da garrafa seria menor ainda. E se estreitamos cada vez mais esse bico, cada vez a difusão vai ser menor. Esse seria o exemplo que estaria acontecendo com o ozônio no ambiente. E esse trabalho foi feito por Gregório Martínez. Ele fez estudo da vida média em seringas. E ele colocou seringas para cima e seringas para baixo. E mediu a concentração de ozônio ao longo de um período de 60 minutos. Esse texto aqui praticamente se resume. Aqui são as tabelas que ele mediu. Qual é a variação de porcentagem das concentrações de ozônio? E esse aqui é o resultado que ele teve. Ele encheu aqui as seringas com 20 microgramas por ml e avaliou ao longo do tempo, até 50 minutos. Para chegar ao valor de 50%, se gasta mais ou menos
40 minutos. Então, em 40 minutos, a concentração vai ser a metade daquela que se encheu na seringa. Como exemplo aqui, se eu coloco uma seringa com 50 microgramas por ml, miligramas por litro ou microgramas por ml, nós vamos ter 25 depois de 40 minutos. Esse seria. E isso tem que cuidar de que tem que ser em temperatura pelo menos de 20 graus. O calor ajuda a degradar o ozônio. As unidades de ozônio, miligramas por litro, microgramas por mililitro ou gramas por metro cúbico. Isso aqui equivale a 467 partes por milhão. É importante lembrar esse valor aqui, 467, quando no olfato nós sentimos apenas com 0,02 partes por milhão. Então, uma quantidade de ozônio bastante baixa. Há consenso já a nível internacional de não chamar mais gama essa unidade. Miligrama por litro ou micrograma por mililitro. Miligrama por litro, micrograma. MCG, tem às vezes que se escreve MCG por causa deste letra grega, mu, que às vezes o computador não aceita, então estão escrevendo MCG também. Na água, a concentração é diferente. Na água, 1 miligrama de ozônio por litro de água equivale a 1 ppm. Então, para quem trabalha com água ozonizada, soro ozonizado, a concentração dele é diferente. Para fabricar um gerador de ozônio, o tipo de descarga elétrica é o tipo Corona. E desta descarga apenas uma parte delas, é que a descarga elétrica tipo Corona é bastante ampla. E dentro delas existe o que se chama descarga por barreira dielétrica. E esse aqui é responsável para fazer os geradores de ozônio. Então, o sistema funciona assim. Tem um eletrodo metálico, outro eletrodo metálico, separado por um dielétrico, e aqui passa oxigênio. E nesse espaço que é da ordem de 1 milímetro ou menor, ao passar aqui, se gera essas descargas elétricas e aqui se forma ozônio. O valor máximo de ozônio formado é da ordem de 10%. Isso não se utiliza em medicina. Medicina é muito mais baixo. Isso aqui para a ordem industrial. Aqui temos um outro esquema da descarga por barreira dielétrica, onde temos 2 dielétricos, um aqui, outro aqui. Esse aqui praticamente evita o contato metálico do gás quando passa por aqui. A tendência praticamente dos equipamentos de ozonioterapia sejam feitos desta forma, para evitar, no caso, quando se tem contato metálico por aqui, se pode ter a probabilidade, dependendo do tipo de metal, a erosão deste metal, porque as energias dos elétrons aqui são bastante altas. Isso se conhece como espirramento, ou em inglês chamam de spattering. Então, esse metal tem que ser um metal adequado, né, bastante duro, para que não esteja provocando essa erosão. E essa forma de evitar seria através destes dielétricos. Nos Estados Unidos, a associação está exigindo que façam dessa forma. Apenas para ilustrar como é que fica a janela da descarga elétrica. Então, para um gerador de ozônio para uso terapêutico, precisamos de cilindro de oxigênio, um regulador de fluxo, a velocidade com que vai sair o gás, a descarga elétrica que nós vimos agora, uma fonte de alta tensão, preciso refrigerar, preciso ter um sistema de controle, como eu vou variar as concentrações de ozônio. E aqui teremos a destruição do ozônio residual e aqui a aplicação, para onde vai.
Resumindo, cilindro de oxigênio, um regulador de fluxo, uma máquina de ozônio, e aqui está a saída. Na parte posterior, esse equipamento, por exemplo, tem um filtro. Aqui apenas para ilustrar o ozônio ambiental. Os equipamentos geradores de ozônio para ozonioterapia, praticamente, com as novas tendências que se está tendo, a concentração de ozônio recomendada não deve passar de 60 microgramas por ml. Não? Antes, esse aqui era um valor da ordem de 100. Então, para fazer as técnicas de medição, de forma empírica, nós podemos fazer isso aqui. Encher a seringa e testar com a luva de látex. Então, em função da concentração e a distância para a luva, se pode identificar, não de forma quantitativa, mas pelo menos de forma qualitativa, o teor de ozônio. Né? Pelo menos para dizer, está saindo ou não está saindo ozônio. No cheiro dá para sentir, mas não dá para estar cheirando altas concentrações. Então, se daria para fazer com uma luva, por exemplo, esse aqui foi feito com 30 microgramas por ml a mais ou menos uma distância de 2 centímetros. Então, para medir, nós precisamos ter um cilindro de oxigênio, um regulador de fluxo, um medidor de fluxo, o gerador de ozônio, o medidor de ozônio, e um filtro para destruir o ozônio. O princípio dos medidores de ozônio tem o mesmo princípio da camada de ozônio. Aqui temos o sol, que é uma fonte de ultravioleta. Aqui temos uma janela de quartzo, que permite passar ultravioleta. E aqui temos um detetor de ultravioleta. Deste outro lado, eu meço quanto de ultravioleta chega. Ao comparar o que está medindo aqui com isso aqui, e feito uma eletrônica, praticamente se tem estes medidores. Então, é a única forma de medir em forma contínua. Agora, de forma, quem qualifica estes equipamentos? É a forma química. É um método químico que qualifica isso aqui, através de contagem de gotas, de uma solução, de uma reação. Então, se faz uma comparação e se calibram estes equipamentos de forma química. Nas universidades aqui, por exemplo, devido a que estes equipamentos são caros, são feitos de forma pontual pelo método químico. Apenas para ilustrar, aqui um regulador de fluxo de oxigênio. Aqui as velocidades com que se trabalha, né, o volume, e tem muitos que falam e fazem insuflação retal de forma direta. Não está sendo recomendado a aplicação direta do equipamento em pacientes. Primeiro porque existe uma restrição. Nós não temos nem condições ainda de regularizar na Anvisa os equipamentos. Quando um equipamento tem conexão direta com o paciente, ele entra a um outro nível de exigência. Então, é muito mais rigoroso de estar fazendo isso, que é diferente de coletar numa seringa e aplicar. Tá? Então, quem está fazendo, apenas tomar o cuidado de que pode sair muito gás, o manômetro pode sair mais rápido, ou não está sabendo se está saindo ou não. Esse tipo de controle se pode fazer. Coloca uma luva de látex na frente da mangueira que está usando, verifica que está saindo e está aplicando. Certo? Então tem que ter algumas formas de controle para não ficar na ilusão de que estão aplicando. Sim. Então, este quadro aqui te ilustra mais ou menos isso. Se você escolhe um fluxo de 1/4 de litro, por exemplo, e você deixa 1 minuto, você vai ter 250 ml aplicados. Tá? Agora, lógico, esses 250 ml vai depender se do outro lado estava deixando escoar o gás. Não? Então, recomendo melhor fazer com a seringa e
dessa forma. Né? Apenas para ilustrar as frações, 3/4, 750 ml por minuto. E as variações que tem. Por exemplo, aqui 1 litro por minuto, ou 1000 ml por minuto. Em quantos minutos vai fazer tanto de volume? Isso aqui se utiliza mais para cavalos. Né? Esses volumes grandes praticamente não se usam em humanos. E as concentrações de ozônio variam de acordo com a velocidade do gás. Aqui em cima temos 1 litro, 3/4 de litro, meio litro, 1/4 de litro. E numa única posição do dosador, por exemplo, em 5, quando está em 1 litro, a concentração é 10. Quando está em 1/8 de litro por minuto, a concentração é 42. Tá? Esse apenas para ilustrar a variação de concentração de ozônio em função do fluxo de oxigênio. Apenas uma outra forma de tabelas. Aqui tem a forma digital. A forma digital apenas vai dizer o fluxo e a concentração de ozônio. Não? Toda essa tabela praticamente está num programa e colocado dentro de um display que vocês vão enxergar. O fato de ter display não significa que tem medidor de ozônio. Tá? Isso também às vezes tem essas propagandas falsas de que por causa de ter display tem medidor de ozônio. Acho que no mundo o único que tem medidor de ozônio é o gerador de ozônio da doutora Renata Hansler, e me disseram que tem um outro italiano com medidor de ozônio. Eu não sei qual. Sabe qual é o nome, doutor? Não, Medosono tem. É um italiano que eu não sei, não. Me falaram só apenas, mas a doutora Hansler tem medidor de ozônio. Essa aqui é uma tabela para ilustrar que porcentagem de ozônio se utiliza em ozonioterapia. Aqui temos a porcentagem de ozônio, a porcentagem de oxigênio, e aqui temos a concentração de ozônio. Eu marquei aqui em vermelho, por exemplo, uma concentração de 64 microgramas por mililitro, que equivale a 3%. Né? Essa é a dose máxima que praticamente se está aplicando em ozonioterapia. Eu já escutei gente falando de que quanto se está aplicando de ozônio. Eu aplico 100%. Eu não sei 100% de quê, porque nós chegamos em ozônio apenas a 10%. Pode ser que seja 100%, eu faço só ozônio, não faço outras coisas, mas esse 100% é um pouco... Não existe esse tipo de unidades em ozônio. Sobretudo em ozonioterapia, se trabalha com estas concentrações que variam desde 0 até 60 microgramas por ml. Essa aqui é uma recomendação do professor Bosch ainda, uma seringa onde as concentrações chegavam até 100 microgramas por ml. Bom, agora eu vou comentar aqui com relação às vias de aplicação. Temos a autohemoterapia maior, a autohemoterapia menor, ozonoterapia retal, ozonoterapia intramuscular e discal, vaginal, intraperitoneal, subcutânea, otológica e nasal, estética, água ozonizada, e aqui faltou o óleo ozonizado, e ozônio em sauna. Essa aqui é a recomendação, a tabela que tem da Federação Internacional de Ozônio. Aqui diz concentração baixa, para a insuflação retal, quais são os valores, a autohemoterapia maior, quais são os valores, a autohemoterapia menor, aqui o volume e a concentração. Aqui ao lado está a doses. Quando multiplicamos 10 vezes 100, dá 1000 microgramas. Tá? No último curso da Bosch, eu observei na plateia muita dúvida com relação a este valor. O professor dizia, 0,05 miligramas por quilo de peso.
E aí dizia, se a pessoa ou a criança tem 20 quilos, quanto de ozônio vai ser aplicado? Então 0,05 vezes 20 vai dar 0,100. Então vai ser 0,1 miligrama, que equivale a 100 microgramas de ozônio. Este valor quase dividido por 10. Tá? E aí dizia, qual o volume, qual é a concentração? Então, se nós vamos aqui nesta tabela e observamos qual é a concentração que eu vou fazer a primeira vez, aí eu calculo quanto vai ser o volume. Porque o produto desses dois é o que vai dar esta massa, ou a dose de ozônio. Tá? Você faz o cálculo regressivo. Para ter esse 1000, nós multiplicamos concentração por volume. Se eu tenho este valor aqui, então eu vou fazer o cálculo regressivo. Vou dividir pelo volume e quanto de concentração vou fazer. Certo? Da mesma forma para a autoterapia maior, a autoterapia menor. Aqui as doses médias e faltam as doses altas. Aqui está de forma resumida. Insuflação retal, alto, médio, baixo. ¿No? Já tem as doses aqui em miligramas. Aqui em autoterapia maior em miligramas. Autoterapia menor em microgramas. ¿No? Tomar cuidado com estas doses de autoterapia menor porque o volume é bastante baixo. Embora a concentração seja alta, 5 vezes 30 vai dar 150 microgramas apenas. Em pontos de acupuntura também a faixa é da ordem de microgramas. Ao multiplicar 0,1 ml por 30 vai dar 3 microgramas. Esse 0,1 é aproximadamente o que se faz em cada ponto de acupuntura. Também está esta tabela no protocolo de Madrid lançado este ano, no anterior não estava, da forma auricular, alta, média e baixa. O volume, aqui ele recomenda uma seringa de 50 ml lentamente em forma dinâmica. Aqui, por exemplo, 50 ml é muito pouco, porque só a mangueira que se tem do estetoscópio já ocupa esses 50 ml. Então o que vai chegar de ozônio vai ser 10 ml, porque a mangueira tem que se encher com ozônio. Então, eu recomendo aqui, pelo menos façam 3 seringas de 60 ml, com uma concentração de 20. Porque senão vocês não percebem nada. Tá? Agora, auricular, no estetoscópio. Se utiliza um estetoscópio, sim. Um estetoscópio adaptado, se retira aquela parte do som e se conecta aí com uma seringa, ou 3 seringas. Então, novamente, fazer direto está recomendado a não ser feito. Não, direto da máquina. Sim, só que a vedação que você vai ter é importante. Com a seringa, como que vai vedar? Teria que fazer uma adaptação? Certo, aí tem que colocar uma mangueirinha por dentro e fazer essa... Do esteto. Encaixa bem? Ah, não, essa aí não sabia. Essa não sabia. Vivendo e aprendendo. Não, sim. Não, sim. Não, sim. O que você está falando está certo. Não, é só evitar a mangueira. É apenas por causa da mangueira o que estou falando. Sim. Sim, aí vai chegar. Aí não precisa. Sim, já está certo. Está certo. Na vaginal, aqui diz de 1 a 2 litros. Tá? E ela aqui faz em forma contínua, porque 1 a 2 litros fazer com seringa vai ser bastante cansativo. Sim. Sim, no caso do vaginal estão usando a sonda uretral atravessando através de um MODES.
Essa é a forma como está. E para evitar o retorno, estão deixando umedecido o modes com óleo. O óleo, quando se encontra com ozônio, ele não permite sair. A água, sim. A água se satura e depois sai como ozônio. Sim, sim. A vesícula uretral também estão fazendo em volumes grandes. Tá? No caso da vesícula uretral, às vezes está utilizando soluções ozonizadas. Pode ser o soro ozonizado ou água bidestilada ozonizada para fazer a lavagem. Tem as sacolas plásticas. Chamaram de bags, mas são sacolas plásticas literalmente, não tem nada de mistério. Nestas sacolas plásticas se aplica plásticas transparentes de PVC. Tá? Não tem saco plástico de silicone. Tá? Porque alguém falou, não, tem que ser tudo de silicone. Saco plástico de silicone não existe, para começar. E se tiver, deve custar mais de R$100. Tá? Então é bastante inviável. E são sacos plásticos comuns que se pode comprar nas lojas de embalagem. Vendem por quilos. Cristal transparente. A paravertebral, aqui tem as concentrações e os volumes que se estão aplicando. Esses slides eu vou passar para vocês em um pendrive. Tá? Então, você estava anotando tudo? Não, mas disse que muitas vezes as letras entram pelas mãos, não pelos olhos. Você fez certo. A intraarticular, aqui as concentrações alta, média e baixa. Na sauna de ozônio, aqui tem umas concentrações recomendadas, mas para fazer sauna tem que ser uma cabine onde o corpo fica fechado e a cabeça fica para fora. Tá? Não podem ficar com o gerador dentro da sauna. Primeiro que o gerador vai se estragar por causa da umidade. Então, só vai entrar o gás dentro da sauna. Existem umas saunas individuais a vapor e a de infravermelho. Então, se pode utilizar, mas a cabeça tem que ficar do lado de fora. As concentrações aqui podem ser até mais, porque devido ao calor o ozônio se degrada rapidamente. E também devido à umidade, vocês vão perder bastante teor de ozônio no meio. De quê? Não. Não. Nasal não. Sauna. Não. Não. É. Aqui recomendam 30, não? Subcutâneo, aqui estão os valores, os que estão usando em estética, mais ou menos, devem estar por estes valores aqui. Intraarticular, também aqui se tem os valores, máximo 20. Apenas para ilustrar aqui, o que estava nas tabelas, eu coloquei nas fotos, quais são o equipo. Infelizmente aqui no Brasil não está sendo possível importar os frascos a vácuo, e uma forma alternativa é utilizar esta bolsa de sangue. E existem também as bolsas de soro que são esvaziadas, dá um trabalho, mas dá para fazer. Se utiliza as seringas e o equipo de soro, com o qual se vai infundir. E estes valores aqui são apenas o que estava na tabela para poder ajudar de uma forma mais rápida. Aqui o número de aplicações que recomenda o protocolo é de 15 a 20. Primeira semana, 5 dias seguidos e depois fazer uma vez por semana. Isso é o que diz o protocolo. Cada um de vocês vai fazer o seu protocolo. E o doutor Corra, a doutora aqui, devem estar mencionando cada um as frequências com que ele se aplica. Tá?
Aqui na autoterapia menor, apenas se precisa uma seringa de 10 ml. Tem gente que faz com 2 seringas, porque coleta o gás numa seringa, coleta sangue na outra, utiliza uma torneira de 3 vias e faz a mistura através dessa torneira. Isso aí, a maioria que eu vejo faz com uma seringa só. Então, isso fica a técnica de cada um de vocês. Para a sonda, para a insuflação retal, as seringas e a sonda uretral. Isso acho que é o modo mais simples. Soro ozonizado. Você tem estas bolsas de soro de 100 ml a 250 ml. Se coloca uma agulha na base para fazer borbulhar. Outra agulha na parte superior para respiro. E o que se recomenda é fazer borbulhar o gás com uma concentração de 1 a 2 miligramas por litro. Isso é a recomendação do protocolo. Com isso aí, a quantidade de ozônio que se transfere é bastante pouco. É bastante pouco. A maioria está fazendo na ordem de 10 miligramas por litro de concentração. E o fluxo de 1/4 de litro. Com relação aos cálculos de massa de ozônio através do soro, há uma controvérsia bastante grande com relação a esse cálculo. Primeiro, porque não se consegue medir a quantidade de ozônio numa solução salina. O medidor e a forma química não conseguem identificar que o ozônio está aí presente. Se sabe que está, mas os medidores e a forma química não conseguem discriminar isso. Então, apenas se faz, por tabela, se faz numa água bidestilada, onde se está livre de todas as soluções, e se mede a quantidade de ozônio. Agora, uma solução salina, a solução, a própria salinidade, já está ocupando um espaço na água. Então, se vai colocar ozônio, então vai ocupar o pequeno espaço que está sobrando. Então, o teor de ozônio no soro vai ser bastante menor comparando com uma água bidestilada. Aqui apenas como borbulhar, não? O volume, a quantidade. Por exemplo, aqui chega a 0,8 miligramas, segundo o cálculo que foi feito aí no protocolo. Tem uma dose bastante baixa. Esse raciocínio da água salina que vai para a hidrozonoterapia também? Se eu colocar o sal marinho na água, Sim. eu estou diminuindo as concentrações. Sim. E na prática clínica eu diminuo o potencial terapêutico devido à menor concentração do ozônio na água? Ou não? Já que isso de pouco para ter resultado? Sim, no caso de hidrozônio, por exemplo, o teor de ozônio é bastante pouco. É bastante pouco. Então, eu acho que não estaria prejudicando muito. Então, aqui, de forma tópica, a ação de ozônio que nós temos de forma tópica, por ser uma substância oxidante, tem um poder germicida de amplo espectro. Elimina bactérias, vírus, fungos. Propriedades que permite utilizar para desinfecção também de águas. Se utiliza na desinfecção de feridas, pode ser combinado com outras vias, água e aceite, sem perigo de resistência, toxicidade ou efeitos adversos. Em tratamento tópico, observa-se a inativação de micro-organismos por ação direta do ozônio com ruptura das membranas, o que se chama de leasing celular. Então, de forma tópica temos a água ozonizada, o óleo ozonizado e a insuflação do gás. Para fazer a água ozonizada, fazemos borbulhar na água. E esse aqui o gás residual tem que ser eliminado através de um filtro. Esse aqui é um medidor de ozônio na água. Não precisam ter cada um medidor, eu acho que é desnecessário. As unidades, miligrama por litro, grama por metro cúbico, micrograma por ml, isso aqui não, esqueci de apagar, isso aqui é um ppm dentro da água. Isso aqui nós já vimos, potencial de oxidação. O ozônio é mais solúvel que o próprio oxigênio.
né? Tanto que estão utilizando os criadores de peixes, estão utilizando ozônio para aumentar o teor de oxigênio. Só que aí tem que controlar bastante o teor, porque senão vão intoxicar os peixes. Reage imediatamente, uma das vantagens, não, que se transforma em oxigênio novamente. Os cálculos experimentais que se chegou foram aproximadamente a 4 ppm de teor de ozônio na água, em água bidestilada. As propriedades que tem na água são estabilidade, depende dos íons e do pH. Quanto menor o pH, eu consigo elevar mais o teor de ozônio. Justamente porque eu tenho mais espaço para poder fazer, para poder carregar o ozônio. Tem uma alta reatividade com íons, então, se tem água com salinidade, eu já vou perder espaço. É o que nos está dizendo isso aqui. A estabilidade, manter em recipiente de vidro fechado na geladeira. A água bidestilada dura 110 horas a 5 graus, 9 horas a 20 graus. Monodestilada, menos de 1 hora. Quando se guarda uma água ozonizada na geladeira, no dia seguinte ainda tem um teor de ozônio, que é bastante baixo. Muitas vezes o medidor não pega isso. As aplicações aqui, tratamento de feridas, úlceras, queimaduras, herpes, gastrites, odontologia tem uma aplicação bastante ampla, que o Carlos nos deve contar isso aqui. Acelera a cicatrização, queimaduras, outra vez. No tratamento do pé diabético. No caso do óleo ozonizado, é uma forma indireta do uso de ozônio. Os óleos vegetais são meios adequados para a geração de subprodutos de ozônio. Estes produtos possuem propriedades germicidas e parasiticidas que são importantes para o tratamento de inúmeras enfermidades. Quem disse isso aqui é a doutora Silvia, que está conosco. Nos pode elucidar mais isso aqui. As aplicações dos óleos vegetais são germicidas de amplo espectro, têm as propriedades anti-inflamatórias, aplicações em cosmetologia e tem um baixo custo. As características que deve ter um óleo ozonizado se apresentam através do índice de acidez, índice de iodo, a saponificação, o índice de peróxidos, a concentração de aldeídos e da viscosidade. Esse aqui é apenas um trabalho onde fizeram a aplicação de ozônio com 54 miligramas por grama de óleo. Se alguém quer fazer óleo ozonizado, tem que fazer essa conta. Até 246 miligramas por grama de óleo. E foram feitas as medidas, primeiro dos índices de peróxido, e foram avaliadas a eliminação desses micro-organismos, e o valor que mais ou menos se recomenda são entre 600 e 700 unidades de peróxido. Aqui se tem os estudos realizados. Todos esses estudos foram feitos em Cuba, né? Quer dizer, eles têm inclusive registro do óleo ozonizado. Então foram irritabilidade dérmica, fototoxicidade, sensibilização, toxicidade aguda, estudo histológico intramuscular, intragástrica e avaliação mutagênica via intragástrica. Todos os estudos mostraram que o óleo ozonizado não é tóxico. As aplicações também bem parecidas com a água ozonizada. Esse aqui é apenas para ilustrar a reação da luva, como se faz a água ozonizada, quais são os valores que devo usar para a água ozonizada, que é mais ou menos recomendado para obter aqueles valores de concentração de água, de ozônio na água. Quando se faz um tratamento de pé diabético, se ozoniza a água dentro da sacola. Uma vez que a água está ozonizada, se introduz o pé na água. Essa sacola está isolada para não estar contaminando a caixa plástica. E depois se faz a bolsa. Em pequeno volume, eu não preciso fazer 500 ml, fazer numa seringa.
A seringa aspiramos metade de ozônio e na outra metade água ou soro, conforme seja a necessidade. Se agita bastante a seringa e se tem um volume pequeno, com alta concentração de ozônio, sobretudo para quem trabalha em odontologia, isso aqui é bastante fácil de fazer. Isso aqui é uma cortesia do Dr. Coimbra, tudo o que ele já tratou com a hidrozonioterapia. Muito obrigado. Acho que... Se alguém tem alguma pergunta, podemos fazer depois da apresentação da doutora Silvia, por favor.